Boa noite. Eu não sei a audiência que está aqui, porque é a primeira vez que a gente está literalmente fazendo o pedido que vocês tanto fizeram com relação à aula e ainda mais sendo no YouTube. Então, boa noite, Márcia, boa noite, Vivian, boa noite, Maria da Conceição. Eu espero que todos tenham... Não sei se você está acompanhando por aqui, se você já está seguindo a gente lá no canal do Instagram. Constantemente nós estamos fazendo lives semanais, trazendo conteúdo para você que está querendo entender um pouco mais do que pode associar técnicas, disciplinas, metodologias. Então, para quem não me conhece ainda, boa noite, Eduardo. Meu nome é Lívia Cavalcante. Estamos juntos com a Folha Dirigida num processo lindo de estar apoiando você, futuro servidor, nesse momento de isolamento social, de expectativa de concurso, sai, não sai, entra o especialista, entra o Gustavo Portela, entra o Fabrício, a cada momento com uma nova notícia, mas nós queremos, acima de tudo, apoiar você através do Você Mais Servidor, junto com a Folha Dirigida, nas habilidades emocionais, as famosas soft skills, controlar os impulsos, administrar as emoções, pensar positivo. E vocês têm entrado em contato conosco pedindo que tenham maior o nosso tempo aqui. Então, no Instagram nós sabemos muito bem que tem o limite, então nós já tivemos live essa semana. Segunda foi com a doutora Adriana Belém, a live está salva no IGTV. Na quarta-feira nós tivemos uma live falando da importância da PNL, também está salva no IGTV. E hoje, a pedidos, nós estamos trazendo uma delegada de polícia que tem uma história linda, que já esteve conosco no mês passado, doutora Natasha, que além de ser delegada, ela vai estar explicando, porque ela é professora da Cadepol, ela é professora de curso preparatório e vai estar trazendo muito conteúdo para vocês. Então, para quem não está seguindo ainda e quer saber, meu nome é Lívia Cavalcante, eu estou no Instagram como Lívia F. Cavalcante, eu sou coach de carreira, estamos juntos aqui com a Folha Dirigida, e a partir, desde segunda-feira, no dia 1º de junho, nós estamos em 4 lives semanais aqui na Folha Dirigida. Amanhã, 11 horas da manhã, tem mentoria ao vivo com o público que está assistindo, vai ser muito bom se você puder estar conosco. E na semana que vem, nós vamos disponibilizar as lives para que você possa colocar caderno, colocar caneta e, acima de tudo, trazer bastante conhecimento junto aqui conosco. Ok? Vamos lá, quem está entrando aqui, Vivian, dá uma boa noite para o meu marido Kleber, ele está estudando junto comigo. Boa noite, Kleber, boa noite, Vivian, parabéns, casal que está na pegada junto, com certeza vai valer e muito a vitória. Parabéns aí. Boa noite, Lucas, boa noite, Eduardo. Boa noite, Maria da Conceição, quem puder mandar aqui. Hoje é aula, então eu vou estar fazendo apenas 2 perguntas aqui para a doutora Natasha. Pode estar mandando aqui no YouTube, que eu vou fazer interrupções pequenas, depois que ela explicar um pouco para você, que é da área, que já tem conhecimento da parte penal e processo penal e criminologia, e você que é de nível superior, mas não tem conhecimento, e até de nível médio, que queira entender e compreender, lógico que em uma aula seríamos levianos em dizer que a gente vai explicar tudo, mas com certeza está trazendo técnicas e dicas para você. Seja muito bem-vinda, doutora Natasha. Estamos agora ao vivo, 8h11 da noite, sexta-feira, com isolamento social, todo mundo dentro de casa, não está assistindo live de música, é live de conteúdo. Então, seja muito bem-vinda, doutora Natasha. Prazer imenso ter aqui a senhora de novo. Uma boa noite, quero agradecer novamente pelo convite, tanto da Lívia quanto da Folha Dirigida, em estar participando de mais esse projeto. Mais uma vez, eu gostaria de estar aqui expondo. A Lívia me provoca muito no sentido de como é que a gente consegue ali fornecer instrumentos, orientações para o pessoal que está aí querendo começar ou já está há algum tempo estudando e não consegue alcançar a sua meta, né? Eu sou delegada de polícia, como foi apresentado, sou mestre em Direito Penal e também já trabalhei como coach preparando para concursos públicos, né? E nesse sentido, uma das perguntas que me foi trazida pela Lívia é como que uma pessoa que nunca teve contato com uma disciplina de Direito Penal vai conseguir, a partir daí, mesmo sem nenhuma bagagem pretérita, ter ali um progresso de sucesso rumo à aprovação no concurso público. Então, nesse sentido, fica aqui uma primeira orientação, né?
Quando a gente pensa assim, em concurso público, a gente tem que, no primeiro ponto, analisar qual é o nosso objetivo. A gente tem que firmar ali a nossa meta. E, antes de tudo, a nossa meta há de ser uma meta realística, uma meta alcançável no prazo que a gente se propõe, né? A gente tem que jogar o jogo da vida real, digamos assim. Então, estabelecida essa meta, que eu possa alcançar naquele prazo de que eu disponho, eu devo fazer um planejamento, né? Esse é o primeiro ponto. E dentro desse planejamento, óbvio que ele vai variar de acordo com o nosso projeto. Vamos supor, é um concurso que seja para inspetor, para investigador de polícia, só tem prova objetiva. Ele vai demandar um rumo de estudo. É um concurso para delegado de polícia, que tem 3 etapas: prova objetiva, discursiva e oral. É uma gama diferenciada de matérias. Esse tipo de concurso vai demandar uma preparação diferenciada. Então, por isso que eu falei, o primeiro ponto é escolher qual é a nossa meta, certo? Esse é o primeiro ponto. E, a partir daí, é fazer o planejamento. Então, tem muita gente que começa a estudar, estuda solto. Hoje eu estou a fim de estudar direito penal, hoje eu estou a fim de estudar direito administrativo, e não tem ali um planejamento para seguir. Só que o planejamento é justamente aquilo que vai fazer com que você, primeiro, fique firme nos objetivos, digamos, nas metas semanais, nas metas mensais. É o planejamento que vai permitir com que você possa aferir se você vem conseguindo concluir cada etapa satisfatoriamente, ou ainda esse mesmo planejamento que vai falar, olha, você precisa nesse momento recalcular para você reorganizar a sua vida para seguir o planejamento, né? Senão você fica se justificando, hoje eu não pude, amanhã vou deixar para amanhã, e aí começa a chamada procrastinação, né? Então, algumas ferramentas que são aí acessíveis e podem ser feitas de diferenciadas formas, né? Eu gosto muito de trabalhar com cronogramas de estudo, né? Eu até trouxe aqui para vocês um exemplo, né? Um exemplo bem simples, qualquer um pode fazer, né? Vou tentar colocar aqui próximo à câmera, né? Não sei se está dando para ver, acredito que sim. Estou até sumindo aqui, coloquei o cronograma. Então, basicamente aqui, o mês, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e de 1 a 30 correspondente aos dias do mês, né? Então, nesse cronograma, eu vou ali colocar cada matéria que eu vou estudar, né? Exemplo, tem que dividir meus estudos: direito penal, direito constitucional, direito administrativo, português. Então, eu vou colocar por dia, exemplo, 2 matérias, né? Vou colocar o que do meu material eu pretendo ler, né? Exemplo, comecei a estudar hoje, eu vou estudar o capítulo 1 do livro. Eu vou colocar ali, quantos dias eu preciso estudar esse capítulo 1? Eu não posso colocar esse capítulo 1, se ele tiver, exemplo, 100 páginas, para concluí-lo em um dia. Por quê? Porque não será uma meta realística. Você estará se sabotando. Então, vamos supor, eu vou precisar dividir a quantidade de páginas do capítulo pelo o período necessário para estudá-las e distribuir isso ao longo do meu cronograma. E estando com uma meta organizada e que seja realizável, eu vou conseguir verificar o meu avanço diário, mensal, né, dos estudos. E eu também trouxe aqui outra coisa para mostrar para vocês. Esse tipo de cronograma eu gosto muito, né, de fazer um mês, colocar tudo assim, porque fica facilmente visualizável. Eu pego esse cronograma, já olho ali, sei tudo que eu tenho que fazer no mês. Mas tem umas coisas assim, mais bonitinhas, né, principalmente as meninas que gostam, que vendem em papelaria e tudo, né, planner, né, agendas tipo planner. Então, aqui você vai ter também diversas informações que já vêm ali pronto para você. Você não precisa montar, né? Vem aqui visão mensal também, da mesma forma como eu fiz ali para vocês. Mas quem não dispuser de recurso, pode pegar uma folha de papel, pega uma régua e faz o seu próprio conteúdo, né? Isso é importante, você monitorar ali o seu avanço diário. Um outro ponto também, na elaboração do cronograma, que é uma dica muito importante para vocês, é o seguinte ponto. Muitas pessoas colocam na hora de preencher o cronograma tudo de forma sequencial, mas elas não consideram um espaço de tempo que eu costumo, cada um chama da forma como achar conveniente, né? Nas preparações de cronograma que eu faço, eu coloco esse espaço de tempo como plano de contingência. O que vai consistir esse plano de contingência? É aquele tempo que vai ser reservado para você sanar eventuais pendências daquela semana. Então, vamos supor, eu tinha que estudar X durante a semana. Em um dia eu passei mal, não consegui, eu tive algum compromisso, demorei mais tempo no trabalho. Eu vou precisar ter um espaço de tempo para sanar essa pendência, para evitar que essa pendência se atropele com a semana seguinte. Entendido? Então é importante contar com esses eventuais momentos no momento da elaboração do cronograma.
Então, essa é uma primeira observação. Outra observação que também muitas pessoas não se atentam, né, é considerar, como eu falo, quando eu falo plano realístico, metas realísticas, essa é a palavra-chave. Então, da mesma forma, não adianta eu falar assim, eu vou botar o máximo de horas possíveis para estudar, mas eu não estou considerando minha hora de ir ao banheiro, minha hora de alimentar, não estou considerando meu momento de lazer, meu momento de descanso. O que vai acontecer? Ou você não vai conseguir cumprir, ou você vai pifar a curto prazo. Curto, médio prazo, você vai pifar e não vai conseguir seguir. Então, é importante vocês, na hora de prepararem o seu cronograma, reservarem lá, sei lá, um final de semana para assistir um filme, né? Para fazer algo, um hobby qualquer, algo que lhes dê prazer, né? Para não ficar com uma atividade que só traga ali, né, ansiedade, desgaste físico, emocional, né? Reservem também um tempo no seu cronograma para realizar atividades físicas. Para quem está estudando para o concurso da polícia, a gente sabe que é cobrado o TAF, o teste de aptidão física. Então, se vocês não tiverem uma preparação ao longo desse período, o prazo após a realização da prova objetiva até a própria realização do exame físico é curto. Então, quem não vem numa preparação prévia vai ter uma dificuldade enorme de conseguir realizar aquela prova de forma satisfatória, ou até mesmo vai ter um resultado de insucesso. Então, nesse sentido, reserve um tempo também, diariamente, para fazer uma atividade, seja de 30 minutos, de 20 minutos, mas se exercitem, né? Senão o corpo, depois ele cobra, né? Outro ponto também que tem sido muito batido, né? Vocês conseguem manter o foco da sua atenção num período de tempo, segundo muitos estudiosos em relação às metodologias de estudo, por uma média de 25 minutos. Então, qual é a recomendação? Né? A gente pega, estuda de 25 minutos a 30 minutos, para 5 minutos, dá uma caminhada, estica as costas e volta. E mesmo assim, você consegue alongar também o corpo, você evita de ficar muito tempo sentado, você corrige a sua postura, evita lesões de estudo, né? Muita gente aí, estudante, sofre de dores na coluna em geral, né? Eu herdei esse problema. Então, fazendo essas interrupções, você consegue manter a sua atenção, né? Aquele foco, aquela concentração, e além disso, você vai estar ali trabalhando a sua saúde física e mental, né? Evitando um desgaste. Muito por causa disso, se vocês forem reparar, muitos cursos preparatórios, eles dividem lá as aulas em blocos, né? E os que não dividirem, vocês programem para dar uma pausa e tal. E outro ponto que é muito recomendado também na organização desse cronograma é o seguinte aspecto. Seria um mecanismo de autorrecompensa, né? Também puxando aí um gancho para a parte motivacional. Então, o que significa isso? Você, exemplo, se programou para estudar 2 horas naquele dia. Ao final dessas 2 horas, você vai poder ali se conceder uma recompensa, né? Então, exemplo, o que é uma recompensa? Também não é para chutar o balde, né? Recompensa vou ganhar ali 10, 15 minutinhos de WhatsApp, vou ligar para alguém que eu gosto, bater um papo rapidinho, porque você vai estar, entendendo aquilo ali como meta cumprida, tá pago, e vai ali conseguir aliar a algo que lhe traga prazer, né? E, ao mesmo tempo, estará se recondicionando para, no momento seguinte, dar continuidade aos estudos. Então, exemplo, estudou, vamos organizar aqui 2 horas de estudo, para a gente entender. Coloquem intervalos de 25 a 30 minutos, pausas a cada 30 a 25 minutos de 5 minutos, e exemplo, no final de 2 horas, um pouco maior, de 15 minutos, para vocês poderem fazer outras coisas, né, que lhe deem prazer. Então, fica mais ou menos organizado dessa forma. Além disso, né, a gente sabe que ao longo do nosso dia a gente não tem um aproveitamento, um rendimento de forma igualitária, né? Isso é muito pessoal, né? Eu sempre fui de estudar de noite, estudar de madrugada, ficava lá, né, igual uma morceguinha no momento solitário. Mas cada um tem o seu melhor momento de rendimento. E é importante entender e conhecer quando é esse melhor momento de estudo. Por quê? Para vocês organizarem a distribuição das matérias. Então, vamos supor, eu tenho mais facilidade em penal e mais dificuldade em administrativo. O que eu vou fazer? No momento em que eu tenho maior rendimento de estudo, maior qualidade de estudo, eu vou estudar aquela disciplina que eu tenho maior dificuldade. E no momento que eu tenho mais facilidade de estudo, eu vou utilizar para estudar aquela disciplina com mais facilidade, no caso, direito penal. Ou para fazer revisão, ou para fazer eventual bateria de exercício, né? Então, vamos supor, eu estou de almoço, consigo almoçar em 30 e tenho ali 30 reservado.
Eu vou pegar esses 30 minutos, que é um ambiente que tem circulação de pessoas, a gente não consegue ficar integralmente inacessível, vou colocar aquele período ali para fazer questão, né? Fico ali fazendo questão, depois volto ao meu trabalho, tá? Só exemplificando aqui formas de otimizar o tempo para vocês. E percebam, dentro dessa colocação, né, a relevância também quanto ao fracionamento do tempo, né? Quando a gente pensa assim, 1 hora de estudo, 1 hora de almoço, né, no trabalho, o que a gente geralmente faz pelo nosso programa? Fica enrolando, né? Começa um bate-papo aqui, outro bate-papo ali. E aí, quando a gente fraciona o estudo e entende como uma unidade de tempo em que há rendimento, a gente já consegue alocar aquele bloco de 30 minutos naquele espaço remanescente do almoço. E aí, viram como é mais fácil encaixar blocos de 30 minutos ao longo do nosso dia? Né? Foi só um exemplo, esse, durante o almoço do trabalho. Né? Natasha, Oi. tá me Pode ouvindo? falar. Estou ouvindo, pode falar. Desculpa, eu não sei se o pessoal que está aqui anotando, eu sei que eu já anotei 1,5 folha para colocar no nosso grupo do Telegram aqui as principais dicas. Então, para quem está assistindo, o ideal é estar anotando mesmo. Então, assim, quando você está falando justamente com relação ao foco, até do tempo, né, de 25 a 30 minutos, parar 5 minutos, muitos acham que é a quantidade de tempo que vai fazer a diferença. E a gente vem falando das pausas. O Luiz acabou de perguntar agora, o Luiz Gomes acabou de perguntar aqui no nosso chat o seguinte: se tem alguma dica de estudo específico que seja diferente dessa, no caso que a senhora está dando, com relação ao concurso de delegado, sobre alguma matéria mais importante, em penal, por exemplo, levando em consideração a banca. Tem alguma dica específica? Se essa banca estuda mais isso na parte penal, se essa banca mais isso, existe essa diferença? Sim, aqui no Rio a gente tem uma peculiaridade, sobretudo, né, quanto ao concurso de delegado, mas eu acredito que quem já está numa pegada aí já deve estar antenado, mas não subestime essa informação. Né? Qual é a grande informação do concurso do Rio? É um concurso que ele é feito por uma banca estabelecida. E já na primeira fase, né, essa prova objetiva é preparada por esses professores / doutrinadores, muitos deles têm obras publicadas. Então, qual é a recomendação? Já para a primeira etapa, vocês vão precisar ler a doutrina desses componentes da banca, que foram anunciados já. Então, desde então, comecem a produzir. Esse seria o segundo, um dos pontos que eu ia tratar com vocês, em relação à questão da elaboração de resumo de estudo, seria o terceiro tópico. Mas já trazendo esse gancho para vocês, né? O concurso de delegado, como eu disse, ele tem a peculiaridade de ter 3 etapas, né? Fase objetiva, fase discursiva e fase oral. O intervalo que se tem da objetiva para a discursiva é curto. Então, já é necessário ter algumas estratégias de estudo para vir preparado, né? Essa prova discursiva é permitida a consulta tão somente a lei seca. O que significa isso? A legislação sem comentários doutrinários, né? É o famoso vade-mecum, para quem não conhece as terminologias e quer conhecer um pouquinho dessa trajetória de estudo. E ele não pode ter comentário doutrinário, mas é permitido que o candidato faça ali anotações, as anotações em formas de remissão a artigo de lei, em forma de remissão a enunciados de súmulas dos tribunais superiores. Ele não pode, obviamente, anotar qualquer conteúdo de estudo, não pode. Então, qual é a dica? Já nessa preparação em que vocês estão estudando, produzam o seu vade-mecum para já ter ele com todas as remissões para quando chegar à prova discursiva. Então, isso é muito importante, né? Então, resumindo aqui, né, para quem está anotando, estudar já para a primeira etapa o conteúdo da banca, né, pela sua produção bibliográfica, também já irem organizando o vade-mecum, né, fazendo as remissões diversas, porque isso ajuda muito na hora de realizar a prova. Às vezes vai ter aquele nervosismo que vai dar aquele branco, e aí quando você olha aquela remissãozinha, às vezes você vai lembrar daquela página do seu caderno que tinha toda aquela explicação. Pode acreditar que isso acontece, isso salva. Então, produzam essas remissões desde já, né? E se atentem também para estar com o vade-mecum atualizado, porque a gente sabe que tem uma produção legislativa muito intensa. Então, é necessário a gente estar sempre... E não há problema algum de você imprimir uma folha e colocar ele dentro do vade-mecum. Mas, cuidado, né? Não vão arriscar o sonho da vida de vocês com uma bobeira de levar cola, porque a cola elimina, tá? Então, aqui é compromisso, é seriedade, né? E, sobretudo, momento de ética. Então, não vão arriscar o sonho de vocês por causa disso.
Então, quando eu falo inserir lei, é lei também sem comentários. Isso é possível, é permitido. E também, outra dica, já que a gente está falando de vade-mecum, né? É importante, até para fins de memorização, que vocês grifem, né? Mas não vão pegar o vade-mecum e fazer aqueles borrões que fica tudo amarelo no final das contas, né? Tá tudo grifado. Mas você olha e não consegue distinguir nada dali, né? Então, até na hora de você grifar, é recomendável que você tenha organização, né? Quem não consegue fazer muito retinho, pega uma régua, grifa, marca. Eu gostava de usar caneta vermelha para marcar os prazos, né? Então, tudo que tinha lá, prazo de 30 dias, prazo de 10 dias, eu ia lá e marcava em vermelho, porque na hora de estudar eu olhava aquilo ali e funcionava muito bem para despertar minha atenção visual com vistas à memorização, né? Então, ficam aqui essas dicas, né? Sobretudo para o concurso de delegado de polícia. Então, conhecer a banca Natasha, e a doutrina. ok. Agora, só com relação, já que a gente está falando um pouco de lei, você está me ouvindo? Estou ouvindo, Entrou o estou som? ouvindo. Tá. O Rômulo Guedes está perguntando se vale a pena estudar as novidades do pacote anticrime, visto que alguns dispositivos estão suspensos por ADIM. Vale sim estudar as novidades do pacote anticrime, com certeza, bem como a lei de abuso de autoridade, né? A banca, se vocês forem fazer exercício, né, vocês vão ver que muitas questões elas se repetem de formas diversas, mas basicamente com a mesma essência. E essa é a grande chave da indicação e da relevância de se fazer exercícios, fazer treinamento, né? Então vocês vão ver que muitas questões se repetem. Então, quando vem uma novidade legislativa, a banca vai explorar essas novidades. Por quê? Porque é uma forma de produzir questões inéditas. Então, sempre que eu estou ministrando aulas, eu procuro destacar para os alunos, olha, esse ponto aqui tem grande chance de cair, né? A gente tem também, por exemplo, alteração recente no artigo 122, né? Que trouxe ali também a questão da induzimento, instigação ao auxílio, ao suicídio, e agora incluindo também a automutilação. Então, um dispositivo que também recebeu uma recente alteração legislativa. Então, é possível que caia. Fiquem antenados também, pessoal, hoje em dia a gente tem vivido aí um movimento de concretude, sobretudo, né? No sentido de se buscar elaborar, a partir dos fatos da vida reais, casos concretos que possam vir a ser cobrados em provas, né? Então, fiquem antenados para os casos que estão sendo ocorrendo aí na mídia, né? Esse contexto de pandemia, vários professores fazendo lives, né, sobre os crimes de pandemia, e era uma parte do Código Penal que era pouco explorada em prova, né? Seja dos crimes relativos à periclitação da vida e da saúde, seja os crimes contra a saúde pública, eram pontos que tinham baixa incidência em concurso público. Mas, dado esse contexto de pandemia, é possível que os doutrinadores e a banca venham, né, a explorar esses pontos, né, apesar de, historicamente, não serem pontos com grande incidência. Por isso que outra recomendação que eu sempre dou para os alunos é no sentido de estudem o edital integralmente. Não vão para a prova com falhas, com lacunas de estudo. É óbvio que a gente vai focar no momento que a gente for revisar. Exemplo, se for revisar 10 vezes alguma coisa, né? Eu vou colocar revisão ali de 7 vezes nos pontos de maior incidência e de 3, pelo menos, né, daqueles que não têm tanta incidência. Mas eu preciso conhecer o edital inteiro, né? Quanto mais eu estudo, mais eu maximizo ali a sorte que eu vou ter de acertar aquela questão, né? A probabilidade de ter esse conhecimento quanto ao conteúdo será maior, né? Então, Lívia, tem mais alguma pergunta sobre esse ponto? Dou seguimento Tem. aqui Pode dar. Só vou fazer mais uma pergunta que acabou de chegar aqui. Como associar essas matérias todas, agora que a senhora veio falando, com relação às leis de abuso de autoridade, que as leis acabam se repetindo, junto com os outros conteúdos que tem administrativo, constitucional, o que é melhor focar? É melhor ir acumulando administrativo com penal ou só estuda penal? Porque a pessoa mandou aqui, eu não consigo compreender o direito penal. Então, a maior dificuldade dela é o direito penal. Como seria essa associação? Ela usaria o direito penal com alguma matéria que ela gosta muito? Ou ela vai ter que ter a resistência mesmo de começar a entender que tem que passar essa fase de não gostar, porque faz toda a diferença? Sim. Foi muito bom essa pergunta, né, vir para a gente, porque eu posso trabalhar em cima dela para trazer ali um exemplo de elaboração do que eu estava explicando sobre o cronograma, né? Então, foi dito que a dificuldade quanto à disciplina de direito penal. E se eu pensar aí no concurso de delegados, de carreiras policiais, é a matéria que você precisa estar forte. Por quê?
porque é a matéria que os concorrentes vão arrebentar, né? Então, essa matéria, se tratando de carreiras policiais, ela deve ser estudada com maior afinco, né? O que eu vou fazer? Eu vou estudar só ela e largar as outras? Não, né? Porque isso que eu vou afirmar vai variar de acordo com o estado florestal, mas vou tratar aqui do Rio. Para ser aprovado no concurso de delegado, vocês precisam atingir 50% em todas as matérias, não é só em direito penal. Então, vamos supor, eu tirei 10 em penal, 10 em processo penal e tirei 3 em administrativo, vou ser reprovada, né? Então, todas as matérias devem ser estudadas. Eu até dei um exemplo, né, na live passada, quem não assistiu, eu vou trazer esse exemplo de novo, porque ele é muito significativo. Foi o que eu falei de jogar bolinha, né, fazer malabarismo. Todas as bolinhas têm que ficar circulando o tempo inteiro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa disciplina de direito penal, né? Eu vou dar talvez até mais tempo para ela, porque eu tenho dificuldade em relação ao penal. Então, vou pegar no meu horário, né, ao longo do dia, vai ser um horário em que eu tenho mais tranquilidade, mais concentração, e eu vou colocar nesse horário. Nesse mesmo dia, eu vou colocar uma outra disciplina, dividindo com ela, que eu tenha mais facilidade. Então, vamos supor que eu tenha facilidade com direito constitucional. Então, nesse dia, vai ficar penal, no horário que eu tenho mais rendimento, com o constitucional naquele horário que eu já estou talvez mais cansada, né? Um pouquinho com mais sono. Vou fazer essa divisão. E sendo grande a dificuldade em penal, eu repito essa matéria por mais vezes que a outra na elaboração do meu cronograma, tá? Natasha, fizeram. Posso só fazer mais duas perguntas aqui? Pode. Rapidinho, vou fazer as duas e você pode continuar aí para ver se faz sentido. O Leandro Carvalho disse que para ele penal é mais tranquilo, mas o processo penal para ele é mais complicado. E o Eduardo Carnaval disse o seguinte: se vale a pena utilizar sinopse como material de introdução de estudo e também para fazer revisões para o cargo de delegado. Então, é uma pergunta, é o Eduardo Carnaval perguntando que está estudando com a esposa, se vale a pena usar as sinopses para o material de introdução e se pode fazer revisão também para os delegados, e o Leandro, que para ele é mais tranquila a parte penal, porém o processo penal é complicado, e o que você pode sugerir para os dois aí? Em relação à primeira pergunta, o primeiro comentário, na verdade, acho que se aplica a mesma explicação que eu dei anteriormente, né? Porque foi exemplificativo, mas se ele tem mais dificuldade em processo penal, aí ele inverte, né? Ele vai estudar com maior afinco processo penal e vai conseguir colocar aquela matéria no momento que ele tem maior rendimento, né? Em relação à pergunta seguinte, né? Em relação à sinopse como forma introdutória, eu acho muito válido, né? Vou até dividir, pegar esse gancho da pergunta dele, já dividir aqui as duas questões, né? Concurso para agente policial e concurso para delegado de polícia. Concurso para agente policial é a minha indicação, vão pela sinopse. Por quê? Primeiro porque geralmente a prova vai vir com literalidade de lei, ou com um enunciado de súmula, ou já um entendimento jurisprudencial consolidado, né? Por quê? Porque a prova é objetiva. Não precisa ser ali um material que traga corrente doutrinária, divergência, não precisa. Então, tem que ser um material bem objetivo, bem conciso, né? E que vai direto ao foco. E sem contar que quando a gente pensa num concurso que pode ser até de terceiro grau, mas que muitos candidatos não têm formação na área jurídica, não adianta ele querer pegar ali um material muito denso, né? O direito ele tem aquela coisa de ter uma linguagem muitas vezes rebuscada. Então, para quem é de outra área, talvez sinta um pouco de dificuldade. E vai perder tempo, não é de forma alguma para pegar 5 volumes ali, 3 volumes de livro, 4, não vai perder tempo, não vai ter um rendimento proveitoso, né? Então, para o concurso de agente policial, eu indico, sim, livros que sejam volume único ou sinopses para concurso, né? E eu sempre indico para vocês a sinopse da Juspódio, tem lá a coleção Sinopses para Concurso. Tá até aqui do lado também, né? É da mesma coleção aqui do meu livro de criminologia, que depois eu vou fazer, estou combinando aqui com a Lívia da gente fazer um sorteio. Então, é recomendável. Agora, falando do concurso de delegado, né, também depende do seu planejamento em relação ao tempo. Por isso que eu falei, olha, o planejamento tem que ser um planejamento realístico, tem que considerar o tempo que você dispõe, tem que considerar o tempo que há até a publicação do edital, né? E é aquela coisa, quem não tem cão, né, caça com gato, né? Então, vamos supor, eu quero muito fazer aquela prova, não tenho condições, não dá tempo, estou começando agora, você vai fazer com o que você tem, que são as sinopses, né? Mas se você já está estudando há mais tempo, você vai se limitar à sinopse? Não.
Aí você vai ter que usar o livro da banca, né? Foi o que eu falei. A prova da banca vai ser cobrada o conteúdo da banca vai ser cobrado já na primeira etapa. Mas ele perguntou, como caminho introdutório, ou ainda como uma forma de revisão, excelente também. As sinopses são excelentes para revisão, e bem como para introdução. Porque a gente também pega, assim, alguns livros, é o que eu falei, a linguagem é densa. Se você já não teve um primeiro contato com a matéria, um contato simplificado, para ter ali, basicamente, uma esquematização mental de cada elemento, né, de cada instituto, quando você vai densificar aquele programa, fica tudo mais fácil, né? Então, fica aqui essa minha orientação. Mas tudo vai variar daquele seu momento pessoal, na sua trajetória de estudo, bem como a proximidade daquele certame. Eu posso seguir aqui no meu roteiro de apresentação? Pode seguir à vontade. Pode, à vontade. Eu já estou na quarta folha, não sei o pessoal. Na quarta folha? Já estou na quarta folha. Vou voltar para estudar para passar, hein? Pode seguir. Então, assim, a gente já viu aqui, já discutimos em relação à elaboração do cronograma de estudo, né? E aí a gente pode pensar aqui no próprio roteiro de estudo, né? Como que eu vou montar o meu roteirinho de estudo? Como que eu vou elaborar um resumo? Como que eu vou estudar propriamente dito, né? Então, assim, quem está... E sempre há momentos e momentos, né? A pessoa que está começando a estudar vai seguir uma trajetória. Quem já está mais maduro vai seguir outra, né? Então, eu vou tentar sinalizar o caminho aqui para as várias pessoas. Então, quem está começando, me perguntam, é válido fazer cursinho? É válido assistir videoaula? Eu acho muito importante, por quê? Primeiro que você está lidando com um desconhecido, você não sabe como que as bancas costumam cobrar aquele tema, você não sabe quais são os pontos de maior incidência. Então, as videoaulas, para quem está começando, são muito importantes. Eu falo videoaula, mas seja aula presencial, né? Seja aula em forma de videoaula. São importantes, sim, né? Mas eu vou ficar só assistindo e não vou fazer anotação nenhuma? Não, você precisa fazer anotação. Então, você precisa estruturar o seu caderno, que vai ser aquele resumo o mais, né, o que máximo que consiga reproduzir o conteúdo daquela aula. Você vai anotar, né, igual a Lívia está fazendo, já está na quarta folha. Vocês vão fazer isso quando estiver assistindo a videoaula. Então, anotem aí no caderninho de vocês, né? E aí vocês me perguntam, mas só assistir videoaula é suficiente? Eu preciso ler livro, né? E aí eu já peguei um gancho com aquele comentário anterior. Só o exemplo de Legado do Rio. Precisa ou não precisa ler livro? Eu falei para vocês, precisa, né? A gente tem aí muitos professores que estão na banca que tem produção autoral. Vocês precisam ler o livro dele, né? A gente tem o livro de Medicina Legal, do Wilson Ferreira, tem a obra de Processo Penal, do Paulo Rangel, do Bruno Gilabert em Penal, né? Agora, o professor Carlos Eduardo Rangel também publicou uma obra recente. Então, vocês precisam ler esse material, né? E aí, o que acontece? Caderninho com resumo das videoaulas. Eu gosto muito de trabalhar no computador, né? Por quê? Porque no computador eu consigo acrescentar informação sem ficar uma bagunça. Então, vamos supor, estou ali falando de teoria do crime, de crimes em espécie. O professor Bruno Gilabert tem vários volumes de crimes em espécie. E eu estou lá escrevendo, né? O que meu professor do meu cursinho falou. E aí eu estou lendo o livro do professor Bruno. Aí eu vi, Bruno tem uma posição específica sobre esse ponto, né? Eu vou anotar aqui no meu caderninho, né? Bruno Gilabert, 2 pontos, pensa isso, né? Eu preciso estar com isso estruturado, por quê? E aí eu falei para vocês, o estudo já tem que ir se preparando para a fase discursiva, para quando chegar lá na prova discursiva, né, eu já ter aquilo tudo mastigado no meu caderno. Então, é óbvio, se eu sei o pensamento da banca, né, se me vem uma pergunta discursiva, eu vou lá, posso falar ali, posição majoritária, STF, STJ, mas eu vou deixar de citar o pensamento do doutrinador da banca? Não, eu não posso. Eu tenho que colocar ele a cereja do bolo e vou falar assim, vale ressaltar que em relação a esse ponto, o instrutor, Bruno Gilabert, pensa assim, pensa assado, e vou seguir ali na minha dissertação, certo? Então, é importante, sim. Então, resumindo, aulas, caderno, anotações que vocês julguem necessárias de complementar extraídas dos livros. Mas eu vou resumir o livro inteiro? Não precisa, senão você vai perder tempo, né? Você só vai colocar no seu caderno aquilo que ou você sentiu dificuldade ali, precisa pesquisar melhor, né? Tem alguns temas que são muito densos. Exemplo, prova em processo penal. É um tema muito rico. Então, é importante que vocês tenham ali tudo resumido, né? Fazer uma tabela, né? Coloquem tudo no seu caderno e vão alimentando aquele banco de dados. Por quê? Porque esse caderno vai ser aquilo que vocês vão utilizar para fazerem revisão, seja ao longo da sua preparação, seja, sobretudo, na véspera de prova.
Porque na véspera de prova, imagina, eu vou pegar um livro e vou conseguir revisar o quê? Nada, se eu ficar contando com o livro, eu vou surtar na hora H. Então, eu tenho que ter meu caderno. E aí, no livro, forma de ler livro, vocês precisam pegar lá um marca-texto, uma caneta e vão marcando as partes mais importantes, né? Justamente são essas partes que, quando eu for revisar, são essas partes que, eventualmente, eu posso trazer, eventualmente, para o meu caderno, né? Se eu julgar conveniente. Outro ponto, então, já falei aqui de aula, já falei de doutrina. Outro ponto, estudar jurisprudência do STF, do STJ, né? Seja diretamente pelo site. Hoje em dia a gente tem uma grande ferramenta que facilita a vida dos estudantes, que é o site do Dizer o Direito, né? Já traz isso tudo de forma bem facilitada. E, por fim, a questão de fazer questões, né? Há muitas pessoas que estudam e não fazem questões. E essa é uma rotina que deve ser incorporada no ciclo de estudos, né? Então, vamos supor, eu falo sempre, estudou 2 horas, pega ali 30 minutos para fazer questões sobre aqueles pontos estudados. E aí, eventualmente, fiz uma questão, errei, olha, isso aqui eu não sei, nunca vi. Vou pesquisar aquilo ali, a pesquisa é uma fonte de aprendizado, né? Vou pesquisar aquilo ali e já boto no meu caderninho. Por quê? Se eu errei aquilo uma vez, dificilmente eu vou errar novamente. E se eu nunca errei, eu vou deixar para errar na prova, né? Então, façam bastante questões. Até porque eu falei para vocês, elas se repetem, né? Eu tenho visto aí questões, por exemplo, prazo prescricional em relação ao crime do artigo 28 da Lei de Drogas, né? Ele tem ali uma regra diferenciada, específica na lei, que ele prescreve em 2 anos. Então, assim, tem muita questão sobre isso. Só um exemplo aqui para vocês, né? Mas fazendo questões, vocês vão ver o que as bancas gostam, o que se repete muito, né? E a questão da revisão, que muitas pessoas falam assim, como eu faço revisão, né? Essa é uma questão muito, muito pessoal, né? Primeiro porque, às vezes, a gente vai avançar, a evolução é muito lenta, né? E quando a gente chega lá no final, por exemplo, já passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, vocês nem se lembram direito do que estudou no início, né? Então, há pelo menos algumas variedades de se fazer revisão. Eu posso fazer uma revisão desse caderno, né, que já está mais mastigado, é uma revisão que vai me tomar menos tempo. Então, por exemplo, estudei 1 mês. No mês seguinte, eu pego o final de semana para revisar aquele conteúdo daquele mês passado, né? As questões é uma forma também de se fazer revisão através da realização de questões. E outro ponto também que está sendo muito difundido, né, como um método muito proveitoso, é o método de se usar flashcards, né? Se utiliza ali a gente pode montar até em fichinha, em papéis. A gente coloca de um lado uma pergunta, né, e no verso a provável resposta. E aí vocês vão fazendo um ciclo, né, com esse tipo de cartões. Há programas, há aplicativos que já fazem isso, né, na internet, em smartphone. Vocês podem utilizar e eles vão fazendo isso para vocês. E é um método que vem sendo muito utilizado também para fazer a revisão, né? Ou até mesmo para fixação da literalidade de lei nos estudos. Quanto à elaboração de resumos, também recebo muita pergunta que o pessoal me fala: professora, posso estudar por PDF? Né? Recebi esse material aqui, posso estudar? Posso não estudar? Foi o que eu falei para vocês, tudo depende do seu momento, tudo depende do material, tudo depende do tempo, tudo depende do concurso, né? Para o concurso de delegado, é suficiente? Não, não é suficiente. Mas ele pode ser utilizado para revisão? Pode, né? Mas é o que eu disse, eu gosto e eu acho mais proveitoso que vocês preparem o seu material. Por quê? Porque o meu material, ele diz de mim, né? São as minhas palavras, é a forma como eu entendo, é a forma como aquela assertiva ficou clara para mim, né? Tá tudo estruturado para mim. Então, é personalizado. A partir do momento que eu pego o material de terceira pessoa, às vezes eu não consigo nem entender o que aquela pessoa quis dizer, porque ela resumiu de uma forma, aí já entra a minha interpretação. Nesse espaço de interpretação, eu já posso interpretar errado e já vou errar uma questão, né? Então, para concursos mais básicos, vocês podem utilizar como material de revisão, mas se atentem para a qualidade do material, qual é a fonte que vocês estão pegando, se o material está atualizado, tá? E tentem produzir o próprio material. Então, exemplo, eu já tenho meu caderno, eu vou pegar aquele material, tento extrair alguma coisa dele, mas checo ali a fonte, confiro eventualmente no livro se aquilo ali está certo, né? Então, o principal aspecto é a confiabilidade daquele material, né? Eu também destaquei aqui alguns pontos, né, para vocês, a questão da qualidade do ambiente de estudo, né? E a questão, eventualmente, de distrações.
quando a gente pensa no ambiente de estudo, a gente tem que ter ali uma disciplina, tem que manter aquele ambiente organizado, separar os materiais de estudo, né? Então, exemplo, eu sei que amanhã eu vou estudar tal matéria, eu já deixo tudo separadinho para amanhã, tudo organizado, conversa com a família, poxa, tenta evitar me interromper, só fala comigo se for algo muito importante do horário tal, deixe o celular desligado, ou se eu não puder, né, apago ali os alertas de WhatsApp, deixo só o toque ligado, converso com as pessoas que estão ao meu redor, falo, olha, só me liga se for importante, para evitar distrações. E utilize aquele mecanismo da recompensa que eu falei a vocês, né? Todo mundo quer dar aquela espiadinha no celular, né? Isso já virou um vício, né? Uma febre atualmente. Então, assim, estudou 30 minutos, depois você vai lá, fica 5 minutos, olha e tal, né? De preferência, andando pela casa, esticando as costas, para não herdar em nenhuma dor ao longo do tempo, né? E aí, Lívia, tem mais alguma pergunta aí? Como é que tá? Tem bastante pergunta. Olha, eu já estou na sexta folha e depois eu vou mostrar aqui. Lembrando que tudo que nós estamos falando aqui, nós vamos fazer um resumo e vai estar no nosso grupo do Telegram, lá no Você Mais Servidor. Então, para você que está entrando aqui agora, em parceria com a Folha Dirigida, Você Mais Servidor, nós estamos separando todo o conteúdo das lives. Desde segunda-feira nós estamos na Semana do Foco. Então, para o pessoal que quer entender um pouco mais do que é a Semana do Foco, ela encerra amanhã essa semana, quer dizer, encerra aqui por enquanto, para você tem que continuar até a aprovação. Na segunda, nós estivemos com a doutora Adriana Belém, então está salvo no IGTV da Folha Dirigida. Na quarta-feira, nós tivemos com o professor Ricardo Cavalcante, falando de PNL associado aos estudos. Também está lá no Instagram da Folha Dirigida. Hoje, a pedido, direito penal, dúvida, questionamento, doutora Natasha, delegada de polícia, já passou para a nossa fase que vocês estão estudando, era inspetora, já esteve conosco, vai voltar aqui no nosso canal para poder estar contribuindo. E a gente amanhã tem uma mentoria ao vivo às 11. Então, no canal do Você Mais Servidor vai estar o resumo, vai estar essa live também, e vai ter sorteio, muita coisa mesmo boa para vocês que estão na pegada aí. Doutora Natasha, eu já anotei, me deu até vontade de estudar agora. A Vivian está dizendo que o marido dela já estuda há mais tempo sobre lei. E ela está iniciando, e ela anotou tudo desde o início da live. Parabéns, Vivian. Compartilha, marca a gente lá com o roteiro que vai ter sorteio, hein? Porém, ela quer saber como ela pode melhorar a memorização sobre a numeração das leis. Essa é a pergunta 1. A Vivian Cunha. O marido já estuda há muito tempo, ela está iniciando, ela anotou todas as dicas. Como ela pode melhorar a memorização das leis? Bom, em relação à memorização, nós precisamos nos socorrer, né, eventualmente, de algumas técnicas. Como, por exemplo, a gente pode fazer mapas mentais, tabelas, palavras mnemônicas, né? Então, exemplo, eu estou ali decorando, eventualmente, pegar o tradicional, né, os princípios da administração pública, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade. Existe aquela palavra mnemônica que todo mundo usa, que é o LIMP, né? Então, tentem fazer, com pontos que vocês têm dificuldade para resgatar mentalmente, tentem se valer desses métodos. Ah, mas não estou conseguindo montar nada, né? Uma coisa muito parecida com outra. Quando a gente tem coisas muito parecidas, institutos muito parecidos, regramentos muito parecidos, eu gosto de trabalhar com tabela, né? Então, vamos pensar aqui, eventualmente, no sistema inquisitivo, no sistema acusatório. Eu coloco lado a lado numa tabela e vou trabalhando ali em paralelo os elementos, né? Além disso, repetição, né? Não tem como memorizar se não houver repetição, porque repetição é treinamento, né? Então, vamos supor, quero decorar o rol de crimes hediondos. Eu vou pegar, posso usar aí o esquema do flashcard, né? Eu vou, anoto na frente quais são os crimes hediondos. E atrás, eu vou lá e esquematizo ali, escrevo todos os crimes hediondos. E esse ato de escrever, ele é um ato que traz uma forma de fixação, né? Hoje em dia, acho que cada vez menos a gente escreve, né? A gente fica muito ali teclando no celular, no computador, mas o ato de escrever, né, à mão, né, isso é uma forma de fixação do conteúdo. Então, se você está com muita dificuldade, o principal ponto é identificar onde há dificuldade. Esse já é um grande fator. E onde houver dificuldade, aí você foca com algum desses métodos que certamente irão auxiliar para facilitar a memorização.
Mas legislação, sobretudo, é repetição, né? Leiam várias vezes. Então, assim, Código Penal é para ler todos os artigos, tentem memorizar, tentem, ao começar a leitura do artigo, já resgatar na cabeça o que vai vir adiante, né? Porque é assim que vocês vão conseguir fixar o conteúdo. Só concluindo aqui, a Vivian, Natasha, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Tá me ouvindo? Desculpa te cortar. A Vivian também está dizendo que o professor dela brigou, dizendo que ela tem a mania de anotar no computador, e ele disse que o ideal justamente é escrever para poder fixar muito mais do que no computador. O Leandro acabou de dizer, né? Realmente a Folha tem o FD Questões, tem o FD Premium, que a senhora disse com relação à repetição, cada vez mais, e muitos que estão resistindo com relação à questão, ela é fundamental para a prática é a rotina que vai fazendo com que a gente consiga assimilar mais a matéria. O Lucas está perguntando, doutora Natasha, o seguinte, que o método de estudos dele é criticado, mas com ele funciona. Ele anota tudo que o professor da videoaula diz, por isso que tem videoaula de 30 minutos que acabam levando mais de 1 hora. E agora estão perguntando se você tem algum aplicativo para indicar que você usou durante o seu estudo. Chegou? Chegou, é porque deu uma... Acho que está com um delay de leve, né? Mas sim, em relação à crítica que ele recebe, eu acho que não é propriamente... Cada professor segue ali a sua metodologia, mas eu não gosto de criar, assim, digamos, estereótipos para o estudo, né? Por quê? Porque cada um tem a sua forma de assimilação e fixação do conteúdo, é uma forma pessoal, né? Há alunos que conseguem ouvir uma aula e sair dali com todo memorizado, né? Outros têm uma captação mais sensorial, visual, né? Então precisa escrever, né? Além de só assistir a aula, precisa anotar. Então, assim, tem que se conhecer. E se aquilo está funcionando bem para você, aquilo não é um problema, né? Está funcionando, então segue aquilo ali. Eu também funcionava, né, dessa forma. Eu gosto de anotar também tudo e depois reler aquilo que foi anotado, né? Por mais que você leve mais tempo, assistir a aula é muito moroso, né? Mas se eu assistir com qualidade, pelo menos uma vez, eu vou evitar de reassistir aquelas aulas, né? Ou seja, eu estou ganhando tempo. Por mais que 30 minutos leve 1 hora, lá na frente eu não preciso nunca mais assistir aqueles 30 minutos, está tudo no meu caderno, tá? Então eu vejo por aí. Lívia, eu esqueci da outra pergunta. Não tem problema. Eles estão perguntando se você tem alguma dica com relação a algum aplicativo que você usou durante o seu estudo. Ah, sim. Pois é, em relação ao meu estudo, pessoal, eu vim de outra geração, né? Apesar do pessoal falar assim, seu rostinho de muito nova, mas eu vim de outra geração. Então, assim, naquela época não tinha essa febre aí de smartphone, de aplicativo, né? Mas hoje em dia, foi o que eu falei para vocês, a gente tem esses aplicativos aí que monitoram o tempo de estudos aprovado, né? O aprovado você consegue, exemplo, eu comecei o meu estudo, eu vou lá e dou start. Ele começa ali a medir, é aprovado ou aprovação, tá? Depois vocês confiram aí. Ele começa a medir meu tempo de estudo, né? E eu consigo ali, fazendo isso a cada bloco de estudo, no final, ver ao longo da semana quantas horas efetivamente foram proveitosas em termos de estudo, né? Ao longo do mês. Então, eu consigo fazer um monitoramento em relação à evolução do meu estudo, né? Tem o Google Agendas que a gente pode fazer, tudo isso que eu falei para vocês do cronograma, a gente pode fazer ali no celular também, né? Eu gosto de papel, porque eu olho, foi o que eu falei para vocês, eu gosto de ler, gosto de escrever. Então, também, eu tenho no meu Google, mas deixo mais para coisa de trabalho. Né? A professora também estuda, né, pessoal? Então, assim, eu também estudo, tenho meu roteirinho aqui de estudo, então deixo tudo aqui anotado no papel, para eu também fazer a minha evolução. Temos também vários aplicativos desse sentido de flashcard, com a metodologia, depois vocês pesquisem aí o Enki, então também é muito proveitoso. Agora, alguém da Polícia Civil do Rio de Janeiro está perguntando assim, como a senhora estudou para o concurso de investigador? Faltando aí 10 minutinhos para a gente encerrar, ele está perguntando como a senhora estudou para o concurso de investigador. Sim, o concurso de investigador seguia justamente aquela metodologia que eu falei para vocês. É um concurso que é de nível médio, então cobra-se português, informática e algumas disciplinas jurídicas. Só que essas disciplinas jurídicas, elas não vêm com aquela profundidade no concurso de delegado.
Então, naquela época, eu ainda não tinha formação jurídica, eu estava ali no terceiro período da faculdade, onde quem já fez sabe que vê mais uma disciplinas introdutórias, que não são ali exatamente o que é cobrado em concurso, né? Então, a faculdade em si, aquele início de faculdade, não me aproveitou em nada para aquele concurso. Então, eu fiz um cursinho, né? Na época, fiz o Glioche, e, além disso, caí dentro da sinopse. Naquela época, eu estudava até pela sinopse da Saraiva, mas é o que eu falei para vocês. Tem que seguir, e muita letra da lei, decorando letra da lei. Né? Até naquela época, um dos erros até que eu cometi, porque a gente tem muita ferramenta atualmente, né? A gente tem esse canal da Folha Dirigida, mas a gente tem livros da Revisaço com muitas questões, tem o site Que Concursos, que dá para também fazer filtros para colocar as questões conforme banca, conforme matéria. Naquela época não tinha nada disso, né? A gente, para conseguir uma prova, tinha que conseguir imprimir uma prova de tal concurso, imprimir a prova inteira, fazer como simulado. Então, já não conseguia treinar como tanto atualmente, né? Ao longo do tempo, a gente consegue ir refinando as metodologias de estudo. Mas foi através, basicamente, de letras de lei e sinopse para concurso, tá? Que foi justamente a orientação que eu estou passando para vocês, recomendando ali as sinopses da Juspodium atualmente. Pode fazer a consideração final, porque eu digo assim, ó, eu escrevi aqui 6 folhas, Natasha. Bem proveitoso, tá atento a tudo. Isso tudo para os futuros servidores que não tiveram a live vai ficar salva aqui no YouTube da Folha Dirigida. Nós vamos estar fazendo lá, transbordando ela para o Você Mais Servidor, porque muitos estão, assim, às vezes desestimulados, achando que é totalmente impossível, mas tudo bem que eu sou bacharel em Direito, mas eu me formei lá em 2004, nunca atuei, e olha o quanto me veio várias dicas que eu não usei na época da faculdade. Imagina quem realmente está fresquinho aqui. Então, assim, o pessoal está agradecendo muito aqui. Perguntaram qual é o nome do seu livro, Natasha. Antes da gente encerrar aqui, qual é o nome do seu livro que você vai estar, que você está sugerindo e que você gentilmente vai estar cedendo? Lógico que a gente vai dar as regras lá no Você Mais Servidor, mas qual é o nome do seu livro? Eu tenho alguns livros, né? A principal obra considero essa daqui, que é o livro Sinopse de Criminologia da Juspodium, né? E alguns concursos, inclusive para agente de polícia de São Paulo, é cobrado também, né? E deve ser cobrado agora também no edital de delegado, segundo tem sido divulgado aí informalmente. Mas, além disso, tenho também outras obras jurídicas que vocês podem conhecer lá pela minha página. Depois olhem lá no Instagram, @prof. Natasha Oliveira. E aí tem um livro também da Juspodium, que é Revisão em Frases, que é uma obra coletiva, né, de várias matérias, e aí são pontos sucintos para revisão, né? Então também é uma obra bem bacana. Mas deem uma olhada lá que vocês vão ver várias produções autorais que pode ser que algumas se adequem ao momento de estudo de vocês. Ótimo. Então, assim, Natasha, não sei se você tem algum tipo de consideração final para dizer para eles. Eu quero te agradecer imensamente antes de estar encerrando. Primeiro, pela sua presteza sempre em estar aqui conosco, transbordando tanto conteúdo, explicando de uma maneira simples e rápida e didática. Então, assim, seja para você que está buscando aprovação para inspetor, investigador, delegado, numa sexta-feira, por conta do isolamento ou não, muitos estão aqui conosco. Então, assim, se você puder fazer as considerações finais, que depois eu encerro, não tem problema, mas em nome do Você Mais Servidor, em nome da Folha Dirigida, eu queria agradecer muito, Natasha, nesse momento onde muitos estão desestimulados, desmotivados, sem ânimo. Nós estamos junto com o programa, né? Vai ser semana de produtividade, semana do foco, semana de atenção, justamente para poder estar chamando a atenção que talvez esse seja o melhor momento para que todos voltem a retomada de estudo, ou que não estavam, ou que estavam estudando para ter um gás ainda maior. Então, em nome da Folha Dirigida e do Você Mais, e principalmente também no meu nome, que gentilmente você sempre aceita meus pedidos, queria te agradecer e muito. Então, pode falar aí com o pessoal que está dando parabéns, estão agradecendo, dizendo que a live foi ótima, o Leandro agradecendo, o Rômulo está perguntando algumas coisas que nós vamos responder depois. Rômulo, pode falar aqui antes de eu encerrar e muito obrigada, Natasha. Eu queria só destacar para o pessoal que está assistindo, né, que a trajetória de concurso público ela é árdua, ela é dolorosa e é muito solitária por vezes, né? A Vivi aí falou que está estudando com o marido, mas essa não é a realidade de muita gente, né? Muita gente se afasta, inclusive dos entes queridos em casa, fica muito tempo reclusa.
E aí, às vezes, traz ansiedade, traz angústia, traz sofrimento, né? A pessoa se sente meio que em carreira solo, né, na vida. E quando a gente consegue trazer todos esses elementos que foram apresentados a vocês, a gente consegue ali transformar essa trajetória em algo que não seja doloroso, em algo, inclusive, que a gente possa encontrar prazer no caminho, prazer na trajetória. Por quê? Porque eu consigo, organizando o meu tempo, separar um tempo para lazer, um tempo para ficar um pouquinho com a minha família, um tempo para conseguir também descansar, para conseguir fazer uma atividade física, né? Isso é muito importante que vocês tenham em mente, porque o tempo de duração da preparação é incerto, né? Vocês só não podem desistir que irão alcançar o objetivo de vocês. Mas mais importante é que se torne essa trajetória prazerosa de alguma forma. Então, essa minha frase de encerramento. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a Lívia, que é a terceira vez que eu estou aqui com a Folha Dirigida, compartilhando o meu conhecimento com vocês, a minha experiência de vida. E é uma oportunidade muito rica de poder dividir, incentivar e inspirar outras pessoas. Então, meu muito obrigada, Lívia, e pode contar sempre comigo quando tiver outro projeto em mente, que gentilmente estarei aqui com vocês, de coração, tá bom? Tá ótimo. Muito obrigada, Natasha. Lembrando que o Instagram da Natasha é @professora Natasha Oliveira. A professora Natasha a gente vai ajustar aqui com relação ao livro, mas ela já disse que tem doutrina. Ela vai me mandar aqui, eu vou pedir para que ela coloque as fotos aqui para mim no meu WhatsApp, que a gente vai disponibilizar onde vende os livros, os nomes dos livros dela, para que vocês possam ter acesso, principalmente que vai ser utilizado na banca. Então, você teve como bebê da fonte agora, literalmente na fonte agora. Então, muito obrigada, Natasha. Eu tenho certeza que a sua trajetória é linda, de inspiração. Nós vamos fazer depois uma semana de inspiração total aqui, não apenas para a mulher, mas para todos que estão buscando mesmo. Começou como inspetora, como a gente já falou lá na outra live. Foi desafiador, passou, hoje é delegada. Então, nós que ficamos muito gratos de mostrar a história real. E como a Natasha acabou de falar, gente, a trajetória é árdua, é dolorosa, é solitária, muitas vezes é em carreira solo, porém é importante encontrar prazer no caminho. O tempo de preparo é incerto, porém não desistam. Então, anotei tudo aqui. Muito obrigada. Excelente noite, Natasha, e eu espero que todos aqui, a live vai ficar salva aqui no YouTube, e que vocês adquiram o máximo de conhecimento. O canal vai estar aberto para vocês que estão em dúvida. A Natasha já passou muita coisa aqui, a gente vai fazer um resumo. Até segunda-feira vai estar lá no canal do Telegram do Você Mais Servidor. Nós temos o e-book para baixar falando das emoções, principalmente nesse momento atual. E a gente vai estar disponibilizando tanto o vídeo da doutora Natasha como todos os insights dela aqui. Amanhã tem live às 11 da manhã, mentoria direto aqui. Eu vou chamar as pessoas que estiverem ao vivo e a gente vai definir as regras do sorteio. Fiquem todos com Deus. Excelente noite, bom final de semana a todos vocês e que Deus abençoe e continuem na meta, porque pode não ser tão prazerosa, pode ser dolorosa, solitária e árdua, mas vai valer a pena o caminho. Obrigada, tá bom, Natasha? Fica com Deus. E a gente vai se falar agora no WhatsApp para pegar tudo isso para consolidar para eles, tá? Fica com Deus também. Prazer. Beijo. Beijo, gente, tchau. Fiquem com Deus. Amanhã às 11 horas da manhã no Instagram da Folha Dirigida. E segunda-feira, segunda, quarta e sexta, nós nos vemos novamente. Beijo imenso.